Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Nós Convivemos, desta vez com o tema Abstenção, como a combater. O meu nome é Ana Rita Barreto e sou o presidente do Nós Jovens. Em nome de todos, quero agradecer a vossa presença e em especial a do Dr. Luís Vidigal. Os temas de hoje serão então a abstenção e soluções para a combater. Vou começar então por fazer uma breve introdução ao tema. Há um mês atrás tivemos as eleições autárquicas e, infelizmente, a taxa de abstenção voltou a aumentar. Desta vez, cerca de 1%, atingindo os 46,35%. Este 1% acaba por corresponder a um aumento de cerca de 164 mil pessoas. Nas eleições legislativas de 2019, os valores também não foram muito animadores, dado termos atingido um novo recorde de abstenção, que rondou os 45,5%. Dados relativos à abstenção dos jovens mostram que a taxa de abstenção nas eleições europeias foi de 72%. Esta situação, na minha opinião, acaba também por refletir o desconhecimento relativamente ao que é o Parlamento Europeu. Agora importa destacar a razão pela qual estes valores são tão grandes. A meu ver, existem dois fatores predominantes: a descrença nos políticos e na política e a falta de medidas concretas para os jovens. Começando pelo primeiro ponto, da descrença nos políticos e na política, aqui há vários fatores que influenciam. O facto dos jovens não se sentirem representados, de sentirem que o seu voto não terá qualquer impacto, de todos os lugares na política já estarem ocupados, também por influência dos mais velhos, de sentirem que têm que mudar de cidade ou de país para terem a vida que desejam, ou simplesmente por sentirem que as causas em que acreditam não são tidas em conta, nomeadamente a igualdade de género ou as alterações climáticas. Por outro lado, há uma falta de medidas concretas para os jovens, seja ao nível da entrada no mercado de trabalho, onde muitas vezes existe uma elevada exigência ao nível da experiência profissional e onde são muitas vezes oferecidos estágios não remunerados, que atrasam a independência financeira dos jovens e não permitem, por exemplo, os jovens saírem de casa dos pais, comprarem uma habitação própria ou até investir no mestrado do seu gosto. Assim, venho-vos propor 3 soluções, a primeira das quais que será aprofundada pelo Dr. Luís Vidigal. São elas o voto eletrónico, o voto obrigatório e o ensino de política nas escolas. Vamos então passar à primeira solução, o voto eletrónico. O nosso convidado especial deste Nós Convivemos é o Dr. Luís Vidigal, que gentilmente aceitou vir falar-nos um bocadinho sobre o D-Vote, o software que desenvolveu para permitir o voto eletrónico. O Dr. Luís Vidigal é um consultor nacional e internacional em tecnologias de informação, modernização administrativa e organizações da sociedade civil. Já participou em inúmeros projetos em cooperação com organizações como a OCDE, a União Europeia, as Nações Unidas ou o Banco Mundial. Dr. Luís, passo-lhe então a palavra. Bom, boa noite a todos, já estamos bem noite. Pronto, eu trazia-vos aqui um bocadinho as oportunidades de desafio de voto eletrónico, mas queria primeiro fazer aqui uma pequenina introdução sobre a minha visão relativamente ao que é a sociedade civil e também os partidos, porque eu julgo que passa muito pela sociedade civil e pela cidadania este afastamento que existe em relação à política passa muito pelo afastamento exatamente da generalidade dos cidadãos e não só dos jovens relativamente à política. Parece que são mundos completamente à parte. Bom, abstenção, de facto, temos o futebol hoje como concorrente e muitas vezes temos dias que há boa praia e também o desinteresse. A abstenção passa muito por estas duas realidades. Por um lado, sociedade civil e partidos, quem é quem. Antes de mais nada, há aqui uma zona de cidadania que no fundo o exercício da cidadania, porque de facto votar é um dever de cidadania, mas temos aqui os partidos, não são só os partidos, também são os diretórios partidários, e muitas vezes a própria sociedade afasta-se e repele os diretórios partidários, até inclusive por causa porque isto depois acaba muito por cair nas personalidades. Portanto, eu gostava de tornar aqui claro que a sociedade civil, por definição, se opõe aos partidos. Portanto, isto desde sempre,
desde o século XVI, isto já sempre foi assim. Só aqui uns dados dos países da OCDE. Portugal possui profundas lacunas no envolvimento cívico, ficando nos últimos lugares entre os 36 países da OCDE, com impacto negativo no seu bem-estar. Portanto, Portugal é dos países com pior participação cívica, portanto, e isto é gravíssimo, e talvez seja claramente a grande razão para a abstenção e pelo desinteresse da política, até pelo interesse pelas causas. Portanto, eu vou aqui repisar um bocadinho nesta questão das causas. Portanto, a sociedade civil, de facto, não pretende conquistar o poder, é uma diferença muito grande relativamente aos partidos. Todos os partidos ou forças partidárias, sejam elas coligações, seja o que for, não pretendem conquistar o poder, até porque exatamente o seu papel é simplesmente influenciar as políticas públicas e estar sempre, digamos, em contraponto com o poder. Isto já foi dito no século XVI Maquiavel, depois no século XVIII houve aqui há aqui várias intervenções neste, não vou aqui perder muito tempo. Portanto, de um lado temos o Estado, do outro lado temos que é a macrocomunidade do Estado, depois temos a microcomunidade, que é a família, e temos a sociedade civil, digamos, que é, no fundo, a sociedade organizada que interage, digamos, com os poderes públicos. Portanto, só para termos aqui uma ideia, portanto, mesmo quando falamos em plataformas, e o caso, eu tenho estado muito ligado a plataformas, nomeadamente à PASC, à plataforma das associações da sociedade civil, já fui presidente da PASC, neste momento faço apenas parte da direção, mas os partidos, de facto, são outro patamar, digamos. Portanto, é difícil entender partidos independentes. Não, é muito difícil, isto é uma coisa que eu tenho discutido muito com integrantes do nós. É muito difícil ver partidos independentes, porque um partido nunca é independente, o partido faz escolhas. Não é? Portanto, tal como os partidos, as religiões, as associações, as corporações, tudo isso, vivem nas suas próprias bolhas, portanto, tendem a não ouvir os outros, não ver os outros, não falam com os outros. Portanto, isso é o normal, digamos, dos partidos e das próprias associações. E eu, mesmo estando à frente de uma plataforma de associações, neste momento já várias dezenas de associações, eu costumo dizer que são tribos que se encontram e, portanto, este encontro de tribos, mas são tribos que não se ouvem umas às outras, o que não é fácil, digamos, conviver com estas bolhas. Portanto, isto está-se a passar muito também na área do digital, de tal maneira que as próprias bolhas não se deixam penetrar. Basta dizer, por exemplo, hoje existe toda uma série de redes, nomeadamente o Facebook, o Twitter, o YouTube, etc., de onde se estão a afastar uma série de forças partidárias, sobretudo aquelas mais extremadas, estão aí para o Telegram, estão aí para outras redes, que eu digo, redes um pouco mais mal comportadas e não moderadas, e portanto, onde, por exemplo, personalidades como o Trump não podem ser excluídas, ou Bolsonaro não são excluídas, porque são novas redes. Eu ando a estudar bastante isto, agora, as novas redes paralelas, e são muitas, e algumas bastante radicais. Pronto, o populismo, portanto, é a forma que muitas vezes que se encontra para arrogar-se a falar em nome do povo, portanto, e é muito fácil a um partido começar a falar em nome do povo, portanto, diabolizar os políticos e o sistema, não é? Portanto, e obviamente que esta narrativa leva claramente ao afastamento das eleições, portanto, esta diabolização, dão resposta simplesmente para problemas complexos e promovem denúncia e indignação moral, destroem as instituições. Portanto, o que acaba por destruir, no fundo, é usar a liberdade para destruir a democracia. Isto é extremamente perigoso, e isto vai corroendo a democracia, e o final é um final que toda a gente já conhece, que é acabar em ditadura. Não é? Os 4 Ds do populismo: a desconfiança, o desalinhamento, a destruição e o despojamento.
não é uma ideologia, o populismo é uma forma de governar e de fazer oposição. Temos que nos precaver em relação a isso. Portanto, nós temos, não há só populismo de direita, mas também há populismo de esquerda e de centro. Portanto, o populismo não tem alas. Portanto, temos de ter muito cuidado com a tentação populista, não é? Sobretudo esta ideia de falar em nome do povo. Portanto, o populismo, hoje já não, o problema, em alguns casos, já não é fazer a escolha entre esquerda e direita, mas entre populismo e instituições republicanas. Portanto, porque de facto o populismo, no seu limite, acaba por destruir as instituições republicanas e a principal instituição republicana é claramente o voto. O voto é uma instituição republicana, dá a oportunidade a todos, todos são iguais para eleger os seus candidatos, portanto, preferidos, portanto, é o que está aqui em causa, é proteger a democracia e as instituições republicanas. Portanto, tal como na política, no associativismo, nós, as pessoas acabam por estar em torno de personalidades. Também há associações que vivem determinadas personalidades, determinados nomes, determinadas pessoas, digamos, bastante notáveis, interesses e causas. Pronto. No associativismo, sobretudo nas plataformas associativas, não são permitidas partidos e religiões, portanto, porque exatamente, digamos, tendem a criar alguns danos neste mesmo e trazem para as associações uma guerra que não é a guerra do associativismo. O associativismo, sobretudo, gira em torno de causas. Portanto, as plataformas procuram acabar com o sectarismo, com a demagogia, com o fundamentalismo, com o populismo, aprofundando e alargando e ouvindo o contraditório, sempre ouvindo o contraditório. Portanto, isto no fundo é a democracia, já não é só uma democracia representativa, mas sobretudo uma democracia participativa, e a democracia faz-se todos os dias, não se faz apenas em legislativas, em autárquicas, portanto, digamos, a democracia participativa faz todos os dias, obtendo consensos possíveis e, portanto, normalmente há muitas perspectivas. Esta é a minha experiência em plataformas de associações, portanto, cada uma das associações acaba por estar em torno de alguns, tem uma visão e que nem sempre é coincidente e, portanto, temos que trazer para o diálogo, para o debate, digamos, visões opostas, muitas vezes. Aqui está representado pelo 6 e pelo 9, porque realmente, consoante a perspectiva que nós temos, assim vemos o problema temos uma determinada visão. Portanto, das intenções à realidade, é evidente que todos nós concordamos, e isto, por exemplo, são claramente as nossas cartas de princípio, no caso da paz, das associações da sociedade civil, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, os direitos fundamentais dos cidadãos europeus, a Constituição da República, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas na prática depois o que nós temos e tem-se agravado, a pobreza, a desigualdade, a discriminação e até o autoritarismo. E é algo que depois que não corresponde realmente a estes grandes princípios. Das intenções à realidade, portanto, temos de liberdade, estes grandes princípios da liberdade, da igualdade, da democracia, do Estado de Direito, e obviamente depois acabamos por ter exatamente estas consequências que não são expectáveis. Não é? Eu próprio já fiz avaliação de alguns Estados, recentemente pela União Europeia fiz a avaliação do Estado de Direito, do combate à corrupção em Moçambique, por exemplo, e onde tive a fazer uma avaliação do Parlamento, do Tribunal Supremo, do Gabinete de Combate à Corrupção, da Procuradoria-Geral da República, não é? Pronto, mais com um olhar mais tecnológico, portanto, eu sou essencialmente um informático de há muitos anos, não é? Portanto, é essa a minha visão, mas não só, porque acabei por fazer eu o relatório final para a União Europeia e a avaliação de um Estado estava em risco de deixar de ter até financiamentos internacionais por causa da corrupção em que se tem envolvido.
Pronto, grandes causas. Pronto, estas são grandes causas, por exemplo, da Páscoa, assimetrias sociais, desenvolvimento sustentável, coesão e ordenamento territorial, qualidade e universalidade dos serviços públicos, transparência e integridade dos poderes públicos, igualdade de oportunidades e não discriminação. Tudo isto são causas que poderão traduzir-se depois em participação cívica e em debates, estas coisas depois, as assimetrias sociais acabam por se desdobrar em subcausas, mas pronto, isto é apenas um exemplo. Portanto, as plataformas associativas são catch-all, claramente acabam por ter associações de todo o tipo, mas também há partidos que são catch-all, mas os partidos fazem as coisas ideológicas. Mesmo que quando fazem catch-all, quando fazem, digamos, apanhar todo o tipo de partidos, as plataformas partidárias acabam por ter que se fechar e fazer escolhas ideológicas. É fundamental ter causas e haver, porque senão ninguém vota em partidos que não tenham causas. Isso é clarinho. Porque é isso que mobiliza o voto. É isso. Portanto, cá está. O que move muitas vezes são personalidades, nós conhecemos aquela personalidade, são interesses também, muitas vezes, sobretudo aqui temos fortes lobbies, mas também volta a acentuar aqui a questão das causas. Não é? As causas são absolutamente centrais. Vamos então entrar agora aqui no voto eletrónico, que é para isso que eu cá estou. Pronto. Qual é o requisito de um voto eletrónico? Antes de mais nada, eu vou aqui pôr estes 10 requisitos. Um deles é a segurança, a precisão, a integridade. A integridade é, portanto, o voto não ser alterado. A rapidez, a privacidade, portanto, garantir que é mesmo aquela pessoa, e não a auditabilidade, portanto, eu ter possibilidade de auditar o voto, se foi mesmo aquele meu voto ou não, se aquele voto foi, se o meu voto não foi alterado, digamos. A acessibilidade, e aqui o voto em mobilidade é fundamental. Quando nós falamos em voto, quando eu falo em voto eletrónico, falo essencialmente em voto em mobilidade. Já vos vou aqui explicar um pouquinho mais isso. O custo-benefício, portanto, também porque há voto eletrónico, nomeadamente o voto eletrónico é muitíssimo caro, é talvez o sistema mais caro. Eu conheço bem o sistema do Brasil, aliás, vi-o lançar ainda no século passado, no final dos anos 90. Ainda hoje é um bom sistema, sem dúvida, mas é um sistema muitíssimo caro. Portanto, é um voto presencial eletrónico, é uma coisa diferente. Não é isso que eu vos venho aqui propor, essencialmente. Escalabilidade, portanto, uma coisa que pode expandir-se a todo o tipo de eleições, inclusive eleições nacionais, eleições internacionais. Por exemplo, nós estamos neste momento, estamos agora para usar o sistema do devote na eleição dos conselheiros das comunidades portuguesas no estrangeiro e, portanto, no fundo há candidatos desde a Austrália, aos Estados Unidos, à Suécia, ao Reino Unido, a todo lado, portanto, com fusos horários diferentes. Portanto, temos de ter muito cuidado com isso, com os casos a fusos horários, etc. E a sustentabilidade ecológica também é uma preocupação. Portanto, e o voto eletrónico, claramente, é o voto mais sustentável do ponto de vista ecológico, uma vez que não envolve papel. Apesar de, agora recentemente no Brasil ainda houve para lá uns malucos que queriam o voto eletrónico impresso, que é uma coisa um bocadinho estranha, mas, portanto, sempre que há transporte de votos, sobretudo em países problemáticos, sempre que há transporte de votos em urna para mim, eu tenho algumas dúvidas e tenho algumas suspeitas da sua fiabilidade. Pronto, só para terem agora aqui uma ideia, portanto, temos aqui voto em mesa eleitoral, no fundo o voto manual, o convencional, é caro, eu tenho aqui os eurozinhos cá em baixo para vocês terem uma ideia do custo. Temos a urna eletrónica, cá está, é claramente a solução mais cara, é um voto presencial em mesa eleitoral, portanto, no fundo está dentro da liturgia normal
do voto, mas é feito através de uma urna eletrónica, não é? Pronto, há alguns países que associam a urna eletrónica a um papel, não é? Portanto, também uma impressora, que muitas vezes encrava, portanto, há muitas histórias ligadas a essas famigeradas impressoras. Depois temos o voto em mobilidade, portanto, quer em PC, quer em computador, quer em tablet, quer em telemóvel, portanto, é claramente a solução mais barata, sem dúvida nenhuma, não tem praticamente, não há consumíveis, não há equipamentos, não há nada, portanto, e depois temos o voto de correspondência, que é um voto que ainda existe, sobretudo quando há eleitores do estrangeiro, que é um voto de que existem histórias incríveis. Para já, dizia-me ainda não há muito tempo o responsável das eleições em Portugal, que muitas destas cartas vêm com certidões de óbito e, portanto, isto mostra que a questão dos cadernos eleitorais ainda não está muito, muito segura. E é fundamental os cadernos eleitorais para haver também o voto em mobilidade, atenção, porque estamos a falar, já existe alguma desmaterialização dos cadernos eleitorais, que permite, por exemplo, a deslocalização do voto, eu poder votar numa urna diferente, aconteceu nas presidenciais, por exemplo, houve possibilidade de votar noutras freguesias e noutras mesas de voto, que não as nossas, não é? E isto é possível, porque neste momento os cadernos eleitorais já está completamente desmaterializado, não é? Aliás, eu só estranho porque é que as pessoas continuam a estar com listas impressas em vez de estarem com um computador a dar baixa num sistema, mas pronto, mas isso é algo que quem diz um computador diz um tablet, não é? Bom, continuando. Interoperabilidade semântica tecnológica. Bom, tudo isto acaba por se... Portanto, eu não defendo o voto eletrónico exclusivo, em exclusividade. O voto eletrónico, mesmo nos países onde há uma grande penetração do voto eletrónico, como é o caso da Estónia, o máximo que conseguiram até hoje foi cerca de 40% de voto eletrónico, portanto, ainda tem que coexistir com outras modalidades de voto, nomeadamente o voto em papel, o voto eletrónico presencial e também o voto por correspondência, portanto. Como é que todos os sistemas praticamente de voto eletrónico aí pelo mundo, e eu conheço praticamente todos, com algum detalhe, o que é que fazem? Fazem o seguinte: tem uma assinatura digital forte do eleitor e do voto, isto é, o que fazem essencialmente é encriptar o voto com a identidade do eleitor. Isto é como se eu metesse dentro da urna um voto assinado. Pronto, acredita-se que e depois mete-se isto num bunker, não é? Portanto, uma caixa forte centralizada, digamos, pronto, eu não acredito, eu sou das pessoas mais céticas relativamente à segurança e, portanto, no caso dos votos eletrónicos, tal como eles têm sido imaginados aí pelo mundo, com este modelo de encriptação do voto com o eleitor, portanto, no fundo é como ter dentro de um envelope fechado as duas coisas, portanto, como, digamos, quem encripta, desencripta. Portanto, o que está por trás disto, no fundo, é esta ideia de confiem em nós. Só para vos dar uma ideia da Estónia, a Estónia não é quem gera o sistema da Estónia, nem é uma entidade da Estónia, é uma empresa que fornece este serviço, é uma empresa do Reino Unido, e portanto, temos que confiar num conjunto de pessoas portanto, isto permite uma coisa que é a grande força deste sistema é permitir a auditabilidade do voto, mas pronto, no fundo o que eu estou a fazer é abrir o envelope e ver se o meu voto foi mesmo naquela escolha que eu fiz, não é? Portanto, e por outro lado, também as caixas fortes centralizadas podem ser violadas. Portanto, não há nada que com tempo e dinheiro eu não consiga
eu costumo dizer, dê-me 3 dias que eu rebento uma caixa, uma caixa forte, portanto, é tudo uma questão de capacidade de processamento para arrebentar com um sistema desta natureza. Pronto, o que faz com que os riscos de ter votos identificados na urna eletrónica é muito grande. Eu posso, inclusivamente, mesmo que não aconteça durante uma eleição, mas pode acontecer, por exemplo, digamos, ter um hacker que me pode ficar com os votos todos dos eleitores e com isso ficam com as opções de voto de todos os cidadãos e com as suas identidades. Porque, volto a insistir, o voto está associado ao eleitor, portanto, à identidade do eleitor. Pronto, porque é que eu meti nesta coisa do voto eletrónico à séria, não é? Foi exatamente com um grupo de amigos, digamos, debatendo muito esta questão do anonimato, portanto, porque de facto o que existe aqui é uma anonimização, verdadeiramente aqueles sistemas não é voto anónimo, que tem uma anonimização, digamos, através da encriptação, mas, portanto, e céticos como nós éramos, digamos, imaginámos de facto um sistema que é, por um lado, seguro, económico, anónimo, simples e auditável. Vamos só dar uma ideia. Portanto, há uma separação física do eleitor e do voto, como acontece nas eleições, nas mesas de voto. Não é? Nós temos a autenticação, a identificação da pessoa, e depois temos o voto secreto e o voto entra completamente anónimo dentro da urna. Portanto, esta separação física, eu ponho aqui uma parede de tijolo aqui no meio, propositadamente. Portanto, e por outro lado, também a segurança, nós optamos por não ter bunkers e passámos a ter múltiplas caixas abertas descentralizadas, isto é um bocadinho como a internet surgiu em 1968 e depois foi evoluindo, portanto é o princípio fortemente descentralizado. Eu costumo dizer, se houvesse uma catástrofe nuclear no mundo, a internet continuava a funcionar, porque tem este princípio do best effort, isto é, se eu tiver um problema ali num determinado nó, digamos, a informação circular por outros nós. É o princípio exatamente, o princípio de tecnologias é conhecida como peer-to-peer também, e portanto o que nós fazemos é, toda a gente que quiser receber votos, pode ser um partido, um jornal, uma universidade, para fazer estudos, podem receber os votos em tempo real, estão sempre a receber os votos. Não os podem consultar enquanto não fecharem as urnas, mas podem ir recebendo os votos. E na altura em que fecham as urnas, podem consultar os resultados e gerar automaticamente os gráficos, porque o sistema está feito de uma forma automática para que isto aconteça. Portanto, mesmo que haja um ataque a um local de voto, não se sabe onde é que estão os outros locais, porque são completamente descentralizados, portanto, e quase aleatórios, não é? Portanto, eu posso ter 10, 20, 100, 1000, aquilo que nós chamamos observadores, são entidades observadoras e que, no fundo, que aderem, no fundo, a única coisa que têm que ter é uma aplicação que têm que instalar, uma aplicação que tem que correr e que fica registada no sistema de voto eletrónico, aquela urna, digamos, essas urnas descentralizadas, são todas iguais. Há quem diga, isto é quase o blockchain. Não é o blockchain, porque o blockchain admite algumas tolerâncias, neste caso são rigorosamente iguais, são réplicas iguaizinhas em todo lado, portanto tem que ser todos iguais, estão sempre completamente iguais. E se houver o ataque numa, consegue-se repor de forma quase automática, portanto, os votos nessa urna. Portanto, cá temos a zona do eleitor, temos a zona do voto e pode-se depois, mesmo antes de fecharem as urnas e depois de fecharem as urnas, eu posso auditar o voto. Posso auditar o voto, posso ver, digamos, se o meu voto é mesmo aquele em que eu votei. Não é? Portanto, e vou-vos mostrar como. Pronto, o segredo está aqui nisto, na escolha de uma chave secreta, para votar e auditar. Digamos, eu escolho uma chave
seja ela qual for, pode ser batatas 33, pode ser coisa, Ronaldo R7, qualquer coisa. Portanto, posso escolher a chave que eu quiser, portanto, uma chave que eu quiser, uma chave que é pessoal, que fui eu que escolhi, não é? Fui eu que escolhi, e que me vai permitir votar e ao mesmo tempo votar. Portanto, isso é... Portanto, cá está, nós temos aqui uma zona do eleitor que pode ser feita pelo... quer por listas, pode ser um CSV, pode ser uma tabela Excel, pode ser com o cartão de cidadão, pode ser com o user ou password. Portanto, nós temos digamos, o sistema que nós temos neste momento já foi concebido em 2017, já foi até demonstrado na própria Assembleia da República, mas nós temos neste mesmo a finalizar um sistema completamente refeito, já com tecnologias bastante mais avançadas e mais atualizadas, mas pronto, o sistema que temos atualmente já funciona, aliás, ele está a funcionar, já tem funcionado para atos eleitorais em associações, aqui e acolá, em muita coisa. Portanto, se vocês quiserem, alguns de vocês estão já ligados ao mundo associativo, ou até mesmo, eu já ofereci também ao nós, se nós quiser, digamos, fazer exercícios de democracia direta usando o D-Vote, podem fazê-lo, não é? Portanto, o investimento foi feito por mim, portanto, por mim, digamos, eu investi mesmo pessoalmente nisto, porque realmente acredito nesta causa. Mas também, obviamente, quero um dia também tirar algum retorno disto, portanto, mas não será com certeza nestas pequenas eleições. E depois vamos mostrar um bocadinho qual é o modelo que nós temos previsto, nomeadamente na nova aplicação. Temos a zona do eleitor, portanto, no fundo, e automaticamente, quando eu me identifico seja com o chave móvel digital, seja com um número, sei lá, um número de associado, seja o que for, automaticamente entro para uma zona de voto. Nessa zona de voto, eu defino qual é a minha chave secreta, escolho qual é a minha chave secreta, aí é minha, é pessoal, não é para, tem que... Convém, nós até sugerimos que tirem fotografia, digamos, para não se esquecerem, fotografia à chave, para não se esquecerem, se for caso disso, as pessoas que já tenham assim um bocadinho de problemas de memória, mas é uma coisa muito simples, portanto, tem a chave, e com essa chave, isto funciona como se fosse o canhoto, não é, das rifas, não é? Portanto, a única coisa que existe é um canhoto e um voto, não se sabe, vocês quando compram uma rifa, não fica lá o nome da pessoa, fica apenas lá uma chave. Portanto, é muito esse princípio da rifa. Portanto, é uma rifa totalmente anónima, encriptada e irreversível. Portanto, não vou agora aqui entrar em pormenores, em pormenores tecnológicos, mas, portanto, há aqui uma total irreversibilidade, portanto, eu nunca consigo chegar, digamos, à identidade do eleitor. Portanto, que é para nós uma coisa fundamental. Portanto, são hashes, portanto, também cá estão os observadores, podem ser múltiplos, portanto, distribuídos em rede, portanto, podem ser partidos, mídia, universidades, etc. Portanto, e depois, mesmo que haja um problema num sistema, digamos, estes votos podem ser repostos, não é? Portanto, até porque há aqui uma relação peer-to-peer entre todas estas máquinas. Pronto, as máquinas têm que estar ligadas enquanto está a decorrer a eleição. Bom, também se alguma desligar, olha, é menos uma, não é? Portanto, e nós sabemos sempre quantas estão ligadas, não é? Portanto, há este tal, aquilo que eu chamo o crowd auditing, portanto, pode sempre ver o voto, não é? Portanto, e não há melhor maneira de garantir a segurança do que pôr toda a gente a verificar o seu próprio voto, não é? Depois há o fecho da votação e no final, digamos, os resultados são em tempo real e podem ser imediatamente feitos estudos. O que sai dali são fecheiros completamente abertos, CSVs, mas podem ser fecheiros de outros formatos, consoante o que se quiser, mas nós neste momento estamos sobretudo a exportar fecheiros Excel, portanto pode-se depois gerar gráficos, mas mesmo assim nós já temos
já o sistema já automaticamente gera gráficos, mas pronto, quem quiser depois fazer estudos mais detalhados pode fazê-los, porque fica com a base de dados. Os outros requisitos do Devote, e isto já decorreu de conversas, nomeadamente com a Autoridade Nacional, que é a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, que já tivemos bastantes interações com eles. Portanto, fazemos a integração com sistemas de votação convencional, presencial ou por correspondência, portanto, é uma questão apenas semântica. É fácil fazer auditoria por não informáticos, portanto, a auditoria pode ser feita por juízes, porque o sistema é muito simples, o sistema não tem algoritmos complicados, digamos, os votos são votos perfeitamente auditáveis, não é? Possibilidade de prioridade de voto presencial sobre voto eletrônico. Isto foi uma exigência que foi feita por um grupo recente que discutiu esta questão do voto eletrónico. Portanto, se a pessoa se arrependeu, pronto, há muito medo da coação, não é? Da coação, da pessoa de ser coagida a votar em mobilidade, não é? Portanto, esta ideia de dar possibilidade, dar prioridade, isto foi talvez um dos problemas mais sérios que nós enfrentamos. Mas se usarmos quer a chave móvel digital, quer o cartão do cidadão, nós poderemos ir buscar, nomeadamente alguns dados de natureza biométrica para incluir na AS, mesmo garantida a univocidade, mas não permitindo a reversibilidade da identidade. Para nós é uma questão de fundo. Portanto, também foi outra das soluções relativamente críticas por que passamos. Possibilidade de alteração e eliminação de voto através do cartão de cidadão da chave móvel para evitar a coação. Portanto, eu poder alterar o meu voto durante o período eleitoral. Isto é aquilo que é feito, nomeadamente na Estónia, mas eles fazem-no desencriptando o voto. Não é? Portanto, abrindo o tal envelope onde está a identidade e o voto. Portanto, foi isso que nós não quisemos fazer. Nós fazemos por outro processo. Portanto, multilink, também estamos a fazer isto com possibilitar qualquer língua, e inclusive na mesma eleição temos boletins de votos em várias línguas, e o controle de votação por fusos horários. Também foi outra coisa que nos preocupámos. Portanto, isto são características do novo sistema, o novo sistema que está a terminar, não é? Portanto, de ser desenvolvido, bastante mais sofisticado, que pretende exatamente não ficar por Portugal, quer ir ao mundo, não é? Portanto, a ideia é essa, e concorrer com o que existe por aí, não é? Portanto, cá está, eu posso auditar o voto, aqui eu até posso ver o meu voto, onde é que é só o Partido da Cidadania, o Círculo Eleitoral de Arraiolos, eu sou de Arraiolos e, portanto, pus aqui Arraiolos, mas eu posso verificar, portanto, o meu voto. Os observadores, que são ilimitados e desconhecidos, portanto, e é isto também que dá uma grande garantia de segurança, não é? Cá estão, são caixas distribuídas, não é? Todas iguais, e que quando fecham as urnas, os resultados são automaticamente aparecem para toda a gente, atenção, não é? Qualquer eleitor pode ver os resultados no seu computador, não é? Porque passa a ter acesso também aos resultados. Agora, aos votos, portanto, à base de dados de votos, aos CSVs, e só quem aderiu como observador é que tem acesso aos votos. Portanto, e podem ser auditados, podem ser verificados, tudo isso. Portanto, o anonimato real total do voto é algo que é característica do Devote. Os votos são registados totalmente anónimos. Não é tecnicamente possível reassociar um voto a um eleitor identificado. Ninguém tem acesso de topo ao controle de segurança. Portanto, é outra questão muito crítica. Não há aquilo que nós chamamos no man in the middle. Portanto, não há pessoas no meio. Não há aqui pessoas no meio. Tudo isto é automático. Portanto, o facto de não ter pessoas no meio, e eu recordo a questão da Estónia, que inclusive é uma empresa
do Reino Unido que o faz, portanto, dentro daquele princípio, confiem em nós, que nós somos bons rapazes, não é? Portanto, neste sistema não há pessoas no meio, portanto, não há ninguém de topo que possa, digamos, não há ninguém com poder para abrir ou impossibilitar a divulgação dos resultados, por exemplo. Estão a ver? Pronto, isto o que nós estamos a fazer é um bocadinho um conceito de Vote as a Service, exatamente para aprofundar e dar mais autonomia da democracia direta, portanto, usar isto em vários contextos. É evidente que em autoridades nacionais, do tipo eleições, referendos, etc. Portanto, eleições, partidos, circunscrições, listas, escolhas, etc. Mas pode ser usado em universidades, em gabinetes de estudos, para eleições de corpos sociais, para fazer sondagens, para fazer estudos, etc. Em autarquias, para fazer pequenos referendos, fazer também, aplicar a orçamentos participativos, e também associações, ordens, por aí fora. Nós, partidos, por exemplo, para fazer primárias, não é? Para fazer eleições de todo o tipo. Pronto, aqui só para ter uma ideia, aqui está uma lista de requisitos de funcionalidades que o novo Devote vai ter. Eu já as fui aqui discriminando. Nós vamos ter um Devote básico, digamos, para um conjunto até 30 votantes. Depois vamos ter um Devote mais avançado, e depois temos o chamado Devote institucional, com mais possibilidades. E, portanto, e aí, naturalmente, tem outros custos, tem outras, porque isso também as responsabilidades são outras. Não é? Pronto, isto está incluído também num algo que um conjunto de amigos, há muito tempo que estamos ligados a sistemas tecnológicos, a que nós chamamos Citizenware, portanto, sistemas orientados ao cidadão e que dão mais poder ao cidadão e ao exercício da cidadania, e, portanto, fico por aqui, e o Devote é Citizenware. Em nome do Nós Jovens, muito obrigada a todos os participantes desta edição do Nós Convivemos. Um obrigado especial ao Dr. Luís Vidigal e espero encontrar-vos de novo nos próximos eventos do Nós Jovens. Até breve! Se gostas do nosso conteúdo, acompanha-nos nas nossas redes sociais. Vem mostrar que nós jovens estamos atentos.